Meu nome é Gideon Gomes. Eu queria convidar você que é novo no canal, que se inscrevesse no canal, que ativasse o sininho para receber as notificações do canal, e que se inscreva e que assista até o final. Que a minha intenção é trazer edificação para a vida dos irmãos, amém? Então, irmãos, hoje eu vou ler com vocês. Eu tenho gravado uma série de vídeos falando sobre assuntos que Jesus abordou na Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus, amém? Então eu vou ler o capítulo de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, amém? Então eu vou fazer uma leitura e nós vamos meditar, vamos dialogar, conversar sobre isso aí, amém? Então, disse Jesus, versículo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 7, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, o que bate se abre. Aquele dentre vós é homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Então, irmãos, falando sobre a bondade de Deus, Jesus ele que fez uma comparação entre os homens que são maus e sabem dar coisas boas aos filhos, né? E mostrando que quanto mais Deus, né? Se a gente pedir Deus, se a gente procurar Deus, Ele vai nos dar coisas boas, Ele vai nos dar bênçãos. Ainda mais se a gente tiver temor de Deus, se a gente tiver uma postura de obediência ao Senhor, né? Porque para receber as bênçãos de Deus, irmãos, a gente tem que ser filho. E para ser filho de Deus, tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você não reconhecer, se você não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você não é filho de Deus. A palavra é bem clara quando ela fala sobre isso. Então, para você receber a bondade de Deus, você primeiro precisa ser filho. Então, quando você se torna filho de Deus, aí Deus ele tem um compromisso de abençoar a sua vida e de te orientar, de te guiar e de poder te dar o melhor. Então, nós que somos filhos, irmãos, Deus sempre ele vai nos dar o melhor. Ou seja, Deus ele sempre quer nos dar o melhor para a nossa vida. Todos nós, eu, você, às vezes você não se converteu, Jesus te ama. Deus ama você profundamente, que enviou o seu Filho, e Ele quer te resgatar para que você possa um dia aceitar Jesus Cristo na sua vida, aceitar Jesus como Senhor, receber a palavra de Cristo sobre a sua vida e um dia estar no céu com o Pai. O Senhor ele deseja isso. A palavra de Deus fala que o Senhor deseja que todo homem seja salvo. Que todo homem, todo ser humano chegue ao conhecimento da verdade. Mas vamos lá, irmãos. Então, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Tudo que Deus criou, desde o princípio, quando Deus criou o mundo, os céus e a terra, sempre no final da criação Deus falava, e viu Deus que isso era bom. Então, irmãos, Deus sempre quer nos dar coisas boas, coisas que vão fazer a gente feliz. Mas o problema, irmãos, do homem para receber as coisas boas de Deus, é porque às vezes ele pede, mas às vezes ele não sabe esperar o momento certo das coisas. Irmãos, eu falo para vocês, esperar a vontade de Deus para a nossa vida é algo muito difícil. Por quê? Porque até para mim é muito difícil. Porque existem coisas que Deus promete e a gente, como é ser humano, a gente às vezes não tem muita paciência para esperar as coisas chegar até nós, as bênçãos de Deus virem até nós, porque a bênção de Deus ela vem. Você não precisa correr atrás da bênção de Deus. Então a bênção de Deus sempre vem sobre você. Então é muito difícil, porque, tipo assim, irmãos, vou falar questão de ministério. Deus ele promete um ministério para uma pessoa, chama a pessoa e começa a trabalhar com a vida da pessoa, para preparar ela, para ela poder ter aquilo que Deus prometeu, falando de vida ministerial. Então, a pessoa fica muito difícil, porque igual eu hoje eu tenho 35 anos, eu tenho promessas de Deus que vão se cumprir ainda, mas eu fico assim preocupado porque a minha vida está passando.
né? A minha vida está passando, tendo a compensa. Será que eu vou começar a fazer o que Deus me chamou para fazer com 40 anos, 45, 50? Vocês estão entendendo, irmãos? Mas Deus, Ele nos dá, Ele nos abençoa com as suas promessas, Ele traz as bênçãos de acordo com a nossa obediência, de acordo com o nosso temor perante Ele. Porque não é basta falar que é filho, você tem que ter um compromisso com Deus, você tem que ter um temor de Deus na sua vida, para você poder receber as bênçãos do Senhor. Então a bênção só vem, irmão, sobre a sua vida através da obediência. Então, para você viver com a completa e boa vontade de Deus, você tem que ser obediente. Você tem que ser uma pessoa que seja obediente a Deus, totalmente obediente a Deus. Porque Deus, irmãos, é uma pessoa que você pode dar as mãos para Ele de olho fechado, indo diante do abismo. Se você tiver com Deus te guiando, você não vai cair no abismo. Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, irmãos, a palavra de Deus, ela fala da bondade de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Isso é mais uma prova da bondade de Deus, de ter enviado o seu Filho para me resgatar e te resgatar, para a gente poder viver a bondade de Deus sobre nossas vidas, para a gente poder desfrutar da bondade de Deus em nossas vidas, através da fé no Filho dele. Então, somente se você crê em Jesus Cristo, se você tiver fé em Jesus, o Senhor vai vir e vai mostrar para você a bondade dele sobre a sua vida. Mas às vezes até pessoas que não têm temor de Deus, não conhecem a Deus, Deus ainda abençoa as vidas dessas pessoas. Então, irmãos, Deus, Ele é bom. Ele quer nos dar o melhor em todas as áreas. O melhor casamento, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor emprego. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte nessas partes também, né, irmãos? A gente ser obediente a Deus, a gente não perde. Então, Deus, Ele é bom, Ele não vai te dar coisa ruim. Mas vamos supor, se você não faz uma coisa sem consultar a Deus, Deus não vai poder mostrar a bondade dele com você. Exemplo, você ora pedindo a Deus uma esposa, mas você namora o primeiro enviado do cão para você, que te parece. Aí você vai lá, se envolve, pessoa errada, seu pai, sua mãe te avisou, esse fulano vai dar certo, você não, vocês brigam demais. Não, eu vou casar, depois melhor. Aí depois casa e aí o casamento é destruído. Em um ano. Ou seja, você não fez a vontade de Deus. Você não orou da maneira que você deveria orar. Então, irmãos, para a gente colher a bondade de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que ser obedientes. Tem que ter obediência para você viver a bondade de Deus. Você tem que saber. Vai namorar? Namora. Tá. Ora primeiro. Consulta o Senhor. Deus, isso é do Senhor. O Senhor tem plano em nossas vidas. Porque, irmãos, Deus, Ele une pessoas com propósitos. Né? Ele une pessoas com propósitos. Deus não vai te dar alguém que vai ser diferente de você, que você vai querer ir para São Paulo e ela vai querer ir para o Rio de Janeiro. Deus vai unir pessoas que querem ir para o mesmo lugar, para a mesma direção. Eu quero ir para São Paulo e vou casar com alguém que quer ir para São Paulo. É um exemplo, né, que eu espero que vocês entendam. Então, Deus, Ele quer nos abençoar, mas a nossa desobediência atrapalha Deus nos abençoar, né? A nossa desobediência atrapalha Deus nos abençoar. Mas mesmo às vezes nós sendo desobedientes, o Senhor nos protege e nos guarda. Às vezes a gente não entende a bondade que o Senhor tem em nos guardar. Porque eu vou falar, irmão, Deus tem guardado a minha vida. E eu fico às vezes chateado com muitas coisas, mas lá no fundo eu entendo que é Deus está me protegendo, está me guardando. E a mesma coisa você, às vezes talvez está chateado com Deus, emburrado com Deus aí, cara fechado para Ele, e Ele tem mostrado a bondade dele para com a sua vida. Então, irmãos, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é perfeitamente bom. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, irmão, você tem que ser obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, que as bênçãos virão sobre você. E a igreja, ela está obrigada, irmãos, não a cumprir a lei. A igreja tem que obedecer aquilo que Jesus mandou. Tudo que Jesus falou nos evangelhos. Vou dar um exemplos aqui bem básicos, quando Jesus começou o Sermão da Montanha. Ele falou sobre, primeiro foi a tentação de Jesus, Sermão da Montanha, eu já falei com vocês aqui.
Eu vou até fazer a parte 2, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, quando Jesus fala sobre o cumprimento da lei dos profetas, aqui eu ainda vou falar sobre isso ainda. Quando Jesus fala do tesouro no céu e todas essas coisas mais, sobre os 12 alicerces, sobre a bondade de Deus, eu vou falar agora. Vou falar sobre os 2 caminhos. Então, nós temos que pegar, a igreja tem que ler isso aqui e aplicar na igreja e ministrar estudos voltados para o que Jesus mandou a igreja fazer. A igreja tem a liderança. Pastor, você que é pastor, você tem que pegar e ensinar para a igreja o que Jesus falou. Esquece lei e os profetas. A lei e os profetas eu não negligencio. Assim, eu digo que a lei e os profetas servem para trazer lições maravilhosas para a igreja. Mas a igreja tem que se focar no Evangelho de Cristo. Porque a lei e os profetas estão submissos à pessoa de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos focar, voltar a nossa atenção para aquilo que Jesus falou, para aquilo que Jesus disse. Então, irmãos, eu espero que eu tenha conseguido abençoar a sua vida, trazer edificação para a sua vida. E aprenda uma coisa: seja obediente ao Senhor. Seja obediente. Obedeça a Deus em tudo que Ele te pedir, em tudo que Ele falar. Seja obediente. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém? E até o próximo vídeo, irmãos. Com Deus.